E aí, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Fisioterapista. No Fisioterapista de hoje, a gente vai falar sobre reabilitação pós-transplante cardíaco. E aí, para isso, convidei meu amigo Lucas Sampaio, que está trabalhando com a reabilitação do transplante no pré-op, pós-operatório imediato, e está levando inclusive agora uma paciente para as Olimpíadas de transplantados. Então, bora lá buscar o Lucas. Fala, meu amigo. Belezinha? Tranquilão? Você tá bom? Bom. Lucas, já dá um oi pra galera aí. Olá, galera. Meu nome é Lucas, sou fisioterapeuta especializado em reabilitação cardíaca. Vamos conversar um pouquinho aí sobre reabilitação no pós-transplante aí com o nosso amigo Ivens. Fera, e aí, tudo bem? Belezinha, graças a Deus. Então, vamos começar essa conversa. Primeira coisa, antes do cara ser reabilitado, por que esse cara precisa passar por um transplante? Quem são esses pacientes que recebem um transplante cardíaco? Bom, os pacientes que que são elegíveis para o transplante cardíaco são aqueles pacientes que não têm mais terapia, nem medicamentosa, nem procedimentos para que dê sobrevida a esse paciente. A gente já pode até chamar de aqueles pacientes que desenvolvem uma insuficiência cardíaca e uma insuficiência cardíaca que não tenha mais forma de terapia, né? Então a única chance para esse paciente seria um transplante. Aí esses pacientes passam por uma pré-eleção, né, para ver se eles são candidatos mesmo a transplante cardíaco. Eles passam por uma consulta com assistência social, psicologia, uma equipe de enfermagem, para ver se esse paciente tem condições, né, de se cuidar no pós-transplante, se ele vai ter condições psicológicas, né, de estar se cuidando, de estar se restringindo de algumas maneiras, né, e principalmente não aqueles pacientes que não vão estar, que tem certeza dos riscos que ele pode incorrer se ele estiver frequentando em locais aglomerados, né, porque eles são pacientes imunossuprimidos. Então, através disso é feita uma pré-eleção e aí esse paciente ele entra na fila de transplante. Show. E como que é a fisioterapia nessa fase de pré-operatório desse paciente? Aí essa fase do pré-transplante é bem curiosa, porque essa parte é fundamental, né? Que é quando a gente realiza a reabilitação fase 1 no pré-transplante, que é quando você trabalha esse paciente para manter a funcionalidade desse paciente, porque já é um paciente muito vasoconstrito, ativação simpática o tempo todo nele, então ele já tem uma periferia bem hipoperfundida, então isso aí vai atrapalhar esse paciente no dia a dia dele, porque tudo ele vai cansar, ele já vai viver em acidose láctea, acidose metabólica já logo de cara, então só o respirar dele ele já está acidificando. Então é importante essa questão da fisioterapia no pré-transplante para poder manter essa funcionalidade e dar mais fôlego para ele manter a sua independência, né? Que é isso que é feito na fase 1. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que a gente acaba esquecendo, é a questão educativa. Então esse paciente, não necessariamente ele está ali na fila do transplante, esse paciente ele pode ir para casa. E aí o que ele pode fazer em casa para esperar o transplante? Então essa fase educativa que a fisioterapia entra é fundamental para que esse paciente mantenha o cuidado fora do hospital. E é importante porque ele está naquela fase, né, que ele cansa em qualquer esforço, então ele não quer fazer esforço, então ele perde cada vez mais, ele quer fazer cada vez menos, fica nesse ciclo, né? Então alguma coisa tem que quebrar isso. Exatamente, né? Exatamente o que acontece. Ele fala assim, eu não faço porque eu canso. Então ele vai deixando de fazer as suas coisas, até questão de atividade do dia a dia, ele vai deixando de fazer, né? Porque ele vai cansar. E é exatamente o contrário. Esse paciente ele tem que ser sempre estimulado, né? É claro que você tem os limites, né, para esse paciente. O que a gente sempre costuma fazer, o que eu gosto sempre de falar, é que assim, o fator limitante para esse paciente não é tempo de exercício, não é duração, não é intensidade. O fator limitante é o cansaço. Então a gente sempre faz na terapia
o cansaço dele no Borg de 13, que é uma escala de percepção de esforço. Ele sentiu que chegou no Borg de 13, aí a gente dá uma maneirada, para e continua no dia seguinte esse tipo de atividade. É claro que a gente não pode levar esse paciente em momento algum à exaustão, porque o que é que acontece? Esses pacientes, eles são muito fadigáveis. Então, se a gente entra esse paciente em fadiga, ele vai demorar 72 horas para se recompor. E 72 horas parado num paciente de IC candidato a transplante é a morte, porque esse paciente ele vai ficando cada vez mais deprimido e cada vez mais cansado. Por isso que a dosagem do exercício ela tem que ser extremamente prescrita, né? Que eu sempre gosto de falar, sempre estar de olho nos exames laboratoriais, ácido lático, se tiver saturação venosa, que também na UTI tem esse parâmetro para a gente poder se guiar, se esse paciente não está infectado, se esse paciente não tem um PCR alargado. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho para a gente poder fazer uma boa fisioterapia e uma prescrição de exercício melhor para esse doente, para que ele fique na melhor forma para chegar ao transplante cardíaco. Show. E aí o cara chegou no transplante, chegou lá na UTI pra gente. Quando que a gente pode começar a reabilitação desse cara, né? Quem que é o paciente que pode iniciar essa reabilitação já? Na verdade todos os pacientes, né, pós-transplante, já no primeiro PO ele já pode iniciar a reabilitação cardíaca fase 1, né? Que isso é fundamental, quanto mais precoce, melhor. Então, assim, é claro que a gente tem alguns parâmetros, né, que a gente tem que se segurar. O que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes, isso eu estou falando no caso mais crítico, né, que a gente pode postergar um pouco a mobilização precoce. Muitas das vezes, esse paciente, ao receber o coração bom, ele não se adapta a toda a resistência que tem dentro do corpo do receptor. Então, porque aquele corpo já é um corpo vasoconstrito, é um corpo com menos músculo, não tem muita vascularização. Então, o coração, na hora que entra, principalmente o VD, ele já entra em insuficiência. Então, ele entra em insuficiência cardíaca direita, né? E aí você entra com algumas medicações, como Primacor, óxido nítrico, para poder dar aquela vasodilatada, principalmente na parte pulmonar. Porque, teoricamente é um coração bom, isso, que está entrando num corpo que já tem uma resistência sistêmica aumentada, exatamente, pode ter hipertensão pulmonar já. Isso, então esse coração não estava preparado para esse esforço. Não estava preparado para esse tipo de esforço. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado com a fisioterapia nessa fase, né? Que é mais ou menos 1, 2, até no terceiro dia. Depois esse coração já começa a se adaptar ao novo corpo, né? E aí você pode fazer as mobilizações que é preciso para esse paciente. O importante é que esse paciente na UTI, o período que ele estiver na UTI, ele já tenha que sair do leito. Ele já tem que ficar em ostostase, ele já tem que fazer algumas atividades para que ele saia do leito, né? Isso é a parte mais importante. É claro que alguns serviços restringe também a questão dos drenos, né? Porque normalmente os transplantes cardíacos eles saem com 4 drenos, né? Os 2 pleurais e os 2 mediastinos, né? Que é o na frente e o atrás. Então, esses são os cuidados que alguns serviços têm, que proíbem, né? Ou que não deixam o paciente sair do leito. Quando tira os 2 mediastinais, aí ele já fica mais fácil para poder sair do leito e para se movimentar. Você falou da reabilitação fase 1, né? Uhum. Assim, se tem a reabilitação fase 1, quantas fases tem a reabilitação e o que é principalmente a reabilitação fase 1, né? Que é esse início de tudo aí, né? Boa. Em algumas literaturas, né, a gente fala que reabilitação tem 4 fases, né? Mas o comum mesmo a gente está usando as 3 fases da reabilitação. A fase 1 é aquela fase intra-hospitalar, né, que é o primeiro contato que o paciente tem com o exercício, muitas das vezes, né, e é o primeiro contato que ele tem até com a doença. Então, muitas das vezes aquele paciente ele nunca soube que teve uma insuficiência cardíaca, e aí, puxa, eu já vou para transplante, e aí eu vou transplantar, como é que vai ser? Então esse é o primeiro contato que a gente tem com o paciente, né? E aí, nesse momento, o fisioterapeuta junto com uma equipe multidisciplinar é o que age muito forte na questão educativa. Por quê? Esse paciente tem que entender primeiro o que ele tem, para ele poder saber se ele vai querer se tratar ou não. Então, se ele entender o que ele tem e entender que ele pode chegar muito além, então esse paciente ele vai ser mais aderente ao tratamento. Então, essa fase 1
da reabilitação, ela é primordial em caráter educativo, porque você tem que educar, você tem que ensinar o paciente, desde a forma de como fazer o exercício, que eu acho que isso é importante demais, até desde a forma dele se cuidar. Então, eu costumo falar sempre assim, antes do transplante, vigiar o peso. Meu amigo, você tem que pesar todo dia no jejum. Acordou, primeira coisa, antes de abrir o olho é pesar, entendeu? Porque é um fator que vai nos dizer se ele está descompensando ou não. Se ele está aumentando muito o peso, ele está retendo líquido. Então é uma chance que ele tem que ir ao hospital para poder ajustar as medicações e ele secar, ter o peso seco dele, para que ele não tenha tanta resistência nesse coração. Porque quanto mais pesado ele fica, mais resistência ele tem no coração. Então, quando ele faz o transplante, né, a fase 1 é exatamente isso, mas mudando um pouco o caráter. Não é mais cuidado para a descompensação cardíaca, e sim para cuidado para não perder o novo órgão. Então, o que a gente age? Né? A gente age na questão do exercício. Esse paciente, se a gente partir do caráter que ele já era uma IC quase terminal, né? Uma IC terminal, que aí muita gente não gosta de falar IC terminal, mas era uma IC terminal, e aí teve um transplante. Então ele teve uma nova chance. Só que o corpo é deprimido, o corpo é maltratado, sistemicamente ainda tá ruim. Tá horrível, tá horrível. Então o que acontece? Eu sempre falo, gente, vamos com cuidado, porque isso é como se tivesse um motor de Ferrari num chassi de Fusca. Então não aguenta, se você puxar, ele não vai cansar, ele não vai ter aquele cansaço que ele tinha. Então se você puxar, ele vai querer fazer, porque ele não vai cansar. Então a chance de você trazer lesões para esse paciente é muito grande, porque ele não tem musculatura. Ele não vai ter musculatura, ele vai ter irrigação, né? Mas não vai ter musculatura, então ele vai ter lesão. Então você causando uma lesão no paciente pós-transplante, olha a chance de você fazer. Você vai gerar inflamação, você vai aumentar a PCR, você vai aumentar os valores de enzimas de necrose muscular, e aí você vai diminuir a imunidade desse paciente, que já é diminuída. Então, meu amigo, se eu tiver um resfriadozinho, esse paciente pega uma pneumonia. Então é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase 1 num paciente pós-transplante. O que eu sempre gosto de falar? Esse paciente no Borg não adianta mais, porque o Borg, eu não vou cansar, eu tenho caixa, eu não canso mais. Então no pré-op a gente usava o Borg. Isso. Aí agora na fase 1 a gente exatamente vai dar uma deixada de lado. Isso, eu gosto de deixar um pouquinho de lado. Não vamos excluir o Borg, pelo amor de Deus, mas não coloca como parâmetro limitante ao exercício, porque esse paciente ele já vai ter caixa, ele não vai cansar. Entendeu? Esse paciente já sente fome, que ele não sentia antes, entendeu? Esse paciente já respira bem, coisa que ele não respirava antes. Então, ele tem caixa, só que ele vai o limite é a funcionalidade e o grau de comprometimento que ele tiver. Se ele ficou muito caquético, você tem que priorizar as funcionalidades desse paciente, entendeu? Tipo, colocá-lo de pé, andar, sentar. Às vezes o paciente não sabe mais sentar, então sentar, respirar, treinamento muscular respiratório que já deveria ter vindo já no pré-transplante e continuar no pós, né, com o Power Breath, Threshold. Então tudo isso aí é importante para que esse paciente ele vai evoluindo e resgatando a sua funcionalidade. Fora esses cuidados que você falou, tem mais algum cuidado específico para a fase 1? Na fase 1 é importante também, eu gosto sempre de falar sempre da questão da frequência cardíaca do paciente pós-transplantado. Porque durante esse transplante ele já é desnervado, né? Ele não tem atuação muito grande no parasimpático no coração. Então ele já tem uma frequência cardíaca alta, então não vamos nos assustar se esse paciente chegar com 120, 130, 140 de frequência cardíaca. Então é um cuidado que a gente tem que ter, que isso ali já vai ser o normal dele naquele momento. Então a gente tem que tomar muito receio e cuidado nessa questão. Fora os outros cuidados que a gente tinha de sinais de esforço, o paciente transplantado ele não vai apresentar. A única questão é essa questão de lesão que eu gosto de falar. A questão do overtrainer, né? Que é a questão do overtrainer, ele chega no momento que se você forçar esse paciente, por exemplo, caquético, que ganhou um novo coração,
ele vai ter altamente dores musculares, porque vai estar um ácido lático muito grande naquela musculatura, né? Então vai levar um tempo, vai levar uns 3 dias para você poder continuar o tratamento. Então 3 dias no paciente pós-transplante é muito perda de tempo. Então é mais fácil você ir com mais cuidado, resgatando funcionalidades, para depois você fazer um treinamento mais firme com ele. E você falou uma coisa interessante, né? Porque o cara transplantava, obviamente que quando retirou o órgão do doador, teve que cortar toda a inervação do doador para levar para o cara receptor. Isso. Então ele não tem mais aquela inervação do sistema nervoso autônomo. Isso. Então ele não tem mais ali a ação do parasimpático, do simpático. Então ele tem uma alteração ali da frequência cardíaca mesmo em repouso. Uhum. E como que é isso no exercício? Isso atrapalha, ajuda? O que a gente tem que ter de cuidado no exercício? Pelo contrário, o exercício é que vai fazer esse coração voltar ao normal. Entendeu? Ele que vai controlar. É o exercício que vai controlar. Você vai causar uma adaptação nesse coração, né? Porque assim, o que a gente tem que lembrar é que ele não vai ter inervação parasimpática lá na atuação do coração. Mas no processo de adaptação do exercício, esse coração ele vai começando a se adaptar ao novo corpo. Então, no momento que ele se adapta ao novo corpo, logicamente que ele vai chegar no momento que ele vai chegar a uma fase de repouso normal, né? Ele vai diminuir aquela taquicardia que ele tem, que já era natural. O importante desse momento é os efeitos fisiológicos do exercício, né? O efeito fisiológico do exercício que é o mais importante, é você aumentar a frequência cardíaca, é você brincar com pressão, entendeu? Para que essa fisiologia do transplantado, ela se torne o mais próximo da normal de um paciente saudável. Então o exercício ele é fundamental nessa questão de você diminuir a frequência cardíaca de repouso desse paciente e melhorar, assim, não é que melhorar essa resposta do simpático e do parasimpático, entendeu? Nesse tipo de atividade do exercício. E esse cara cardiopata, além dele não ter essa inervação direta, obviamente ele está tomando algumas medicações. E aí, por exemplo, o cara cardiopata crônico que toma lá, por exemplo, seu beta-bloqueador, a gente sabe que isso influencia, por exemplo, na prescrição do exercício, na resposta do exercício. Para esse cara que recebeu o transplante, tem algumas medicações específicas que também alteram essas respostas? Como que é? Não, eu sempre falo assim, que o transplantado, o único problema que você vai ter com ele é a cortisona. Porque imagina aquele paciente que é caquético, né, que normalmente é esse que transplanta. São raros aqueles que tem, são rígidos e ganha já logo o transplante. Não, normalmente esse paciente ele sofre 7 meses, 6 meses, 8 meses, ele vai definhando com o passar até aparecer o coração, até o coração. Inclusive a gente tiver a oportunidade mais tarde de falar sobre essa doação de órgãos, seria legal. Com certeza. Então, aí o que acontece? Esse paciente, ele fica muito caquético, né? Então ele ganha um novo órgão. E logo no começo, para a gente diminuir o nível de rejeição desse órgão, né, a equipe médica ela entra com algumas cortisonas para poder diminuir a chance de ter rejeição. O problema da cortisona, vamos só imaginar assim, aquele paciente que fez sarcopenia, já está quebrado, não tem músculo, né? E aí ele ainda recebe cortisona para poder não ter rejeição. Aí o que acontece? Uma das coisas mais que dão energia, né? Vamos pensar na via glicolítica, é a glicose. Então, quando a cortisona entra no sistema, ela impede, né, que a glicose ela entre na célula muscular. Então, o que acontece? O músculo fica cada vez mais fraco. Então, o que a gente tem que tomar cuidado nesse momento é o excesso de exercício novamente. Porque o excesso de exercício vai só prejudicar a gente. Eu repito de novo, o paciente tem caixa, mas não tem estrutura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre se atentar para a questão de dose de cortisona. Porque se ela estiver em aumento ou se ela estiver diminuindo, tem total diferença, entendeu? Se ela estiver diminuindo, eu posso aumentar um pouco a intensidade. Se ela estiver só aumentando, eu não posso aumentar a intensidade do exercício para aquele doente. Então é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado na questão de prescrever exercício e na resposta. Durante a resposta, não tem nenhuma medicação num transplantado que vai atrapalhar a resposta cardiovascular. Então, se você vai fazer exercício, esse coração vai acelerar.
Se você vai fazer exercício, essa pressão vai subir, entendeu? Então, isso é ótimo no transplantado, porque quanto mais fisiológico a gente deixar esse paciente, e fisiológico eu falo em seres humanos saudáveis, é a resposta que a gente vai precisar e é o benefício que esse paciente vai ter. E como que é feita a reabilitação desse paciente transplantado? Tipo, basicamente, que tipo de exercício é oferecido para ele? Na fase 1 é engraçado, porque assim, depende muito, porque não é mais aquela receita de bolo que você tem que fazer um cardiopulmonar, sair a frequência cardíaca da faixa de treinamento, do limiar anaeróbico para o ponto de compensação respiratório, e aí eu vou trabalhar ali. Não, infelizmente não é tão essa fácil. Receita de bolo, exatamente, não é tão fácil. Porque a gente tem que sempre pensar na funcionalidade e no grau de debilidade que esse paciente está. Então o que acontece, né? O que acontece? Muitas das vezes o paciente não vai nem conseguir fazer o cardiopulmonar quando ele estiver de alta. Então o grande lance é prepará-lo para as coisas normais, né? Que a gente vai normais na reabilitação. Então a fase 1, como eu já falei agora anteriormente, ela é educativa e é um resgate funcional. A fase 2, esse paciente está em casa e está vindo para você. Então, normalmente, se a gente fosse levar pela literatura, esse paciente teria que esperar 30 dias para poder vir para a fase 2. O que normalmente a gente faz? Teve alta, já vem no dia seguinte. Vem para a reabilitação no dia seguinte. Ah, mas não pode a literatura... Não, vamos esquecer a literatura um pouco nisso. Porque o que acontece? Se eu deixo esse paciente 30 dias em casa, ele não vai fazer nada. Não vai. Ele não vai, ou se vai fazer errado. Como eu já cheguei pacientes, olha como eu já cheguei. Peguei um vídeo de um paciente todo orgulhoso, com 7 dias de transplante, correndo na esteira. Porra. Entendeu? Caraca, eu cheguei assim, e todo feliz, né? Pô, massa, não sei o que. Não, calma, não é assim. A cabeça dele era perfeita. É isso, porque eu não canso. Eu não canso. Mas, cara, esse paciente ele ficou 1 ano e 2 meses esperando esse coração. E os últimos 2 meses ele não tomava banho porque ele ficava na UTI. Imagina como tava a parte metabólica. A parte metabólica, a estrutura osteomuscular, entendeu? Não tá preparado para isso ainda não. Não tá preparado. Então 7 dias ele teve alta. 7 dias, não vou nem dizer o hospital, mas teve alta, entendeu? E foi fazer, e tava correndo já, acho que eu acho que era no 14º dia, não lembro agora como é que, mas já tava correndo na esteira. Eu falei, calma, porque não é assim. Aí a gente sentou, explicou, e aí beleza, aderiu e tá super bem, graças a Deus. Mas então, o que é importante? Por isso que eu já peço para que venha logo no dia seguinte para a reabilitação, porque mesmo que você não consiga fazer tudo o que você quer na fase 2, mas você vai resgatando algumas coisas desse paciente. Por exemplo, teve uma paciente que ela teve alta 1 mês depois do transplante cardíaco dela, porque teve algumas complicações, mas teve alta num mês. E aí num 31º dia eu pedi já para vir para reabilitação. E aí, o que foi legal? Essa paciente não tinha assim indicações de estar na fase 2. Mas a gente fez essa adaptação. Então ela andava 2 minutos na esteira. Mas 2 minutos eu falo assim: 30 segundos, descansa. 30 segundos, descansa mais um pouco. 30 segundos, descansa. Então, e exercício muscular, só punho. Entendeu? Só exercício de punho. Essa paciente foi evoluindo, né? Logicamente. Aí 4 dias depois, ela chega toda feliz dizendo que fez o suco dela, o suco de laranja, ela sozinha espremendo a laranja. Isso já é um ganho. Isso é bacana, entendeu? Então, pensar nessa fase 2 como se fosse a gente causar uma adaptação para esse paciente para a sua vida diária, para estar em casa, tomar de conta das suas coisas. E aí depois você prolongando. Nem que essa fase 2, ela prolongue um pouco mais, entendeu? Mas é importante você causar essa adaptação para ele, para que depois na fase 2 também ele vá fazer o cardiopulmonar, e aí a gente pegar aquela faixa de treinamento e aí trabalhar em cima dessa faixa de treinamento. Porque de efeito fisiológico, sistema cardiovascular, eu só vou começar a ter efeito quando eu começar a trabalhar nessa faixa.
Mas antes disso eu tenho que pensar na funcionalidade do paciente, né? Da adaptação dele na atividade do dia a dia. Porque era assim, esse paciente foi excluso do dia a dia dele 1 ano. A fila de espera inteiro. Sim. Então ele foi excluso. Ele não tinha mais vida social, ele não saía mais. Eu tive paciente que ele economizava pensamento porque pensar cansava. Entendeu? Então, aí são essas coisas que a gente tem que tomar um pouco de não é nem cuidado, é pensar um pouco mais. Planejar melhor. Isso, um plano terapêutico, entendeu? Isso que é o mais importante. E aí, esse cara começou lá na fase 1, evoluiu para fase 2. Tem um limite até onde esse cara pode chegar? Ou esse cara pode chegar onde ele quiser? Na verdade, ele pode chegar onde ele quiser. Eu aprendi há uns 5 anos atrás que o paciente transplantado ele pode chegar onde ele quiser, né? O que ele sonhar, ele pode chegar. É claro que você tem que ter uma equipe inteira, né? E aí o que eu acho mais bacana é você ter uma comunicação assim direta com o médico desse paciente. Porque tem algumas medicações, né? Tem alguns exames que você precisa estar sabendo e você precisa pedir para o médico para que ele dê para você, para que o paciente vai fazer e você consiga prescrever melhor a questão de atividades, né? E preparar esse paciente para a fase 3. Que a fase 3 da reabilitação é aquela fase em que o paciente só vai a você pegar instruções e ele faz só. Entendeu? E aí ele vai fazer sozinho. Então, na fase 3 é essa questão. Você tira a supervisão do paciente, né? E aí você passa as instruções e aí ele vai fazendo sozinho. E ele volta com você a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então essa questão que tem que tomar muito cuidado na fase 3 é que a gente tem que saber exatamente o grau de educação, compreensão e disciplina do paciente, porque vai depender exatamente desses 3 pontos para que esse paciente consiga dar continuidade na reabilitação dele. Legal. E por que a gente está falando desse negócio do limite? Porque existe o World Transplant Games, que é basicamente a Olimpíada dos transplantados. Basicamente isso. É isso, né? Exatamente. Então, assim, existe um evento esportivo específico para os caras que são transplantados, não só cardíacos, né? Não só são todos tipos de transplante. Isso. Né? E como que é esse evento? A gente já tem brasileiro participando, como que tá? Tá muito bom. É engraçado, é interessante você falar no World Transplant Games, que esse ano vai ser em Newcastle, né? Agora em agosto, dia 17 de agosto, a gente já começa os eventos, né? Há 2 anos atrás, em 2017, tinha sido em Málaga. E o Brasil levou apenas 9 atletas, né? E hoje a gente já está indo com 10 a mais. Estamos indo com 19 atletas para... Já, exatamente. Então, até o Sou Doador, né? Que é um blog de transplantados, né? Soudoador.org. Não sei nem se pode fazer propaganda, mas já fazendo. Cara, vamos falar ainda mais disso. Mas já fazendo. Fez uma campanha muito grande nesses 2 anos, né? Conscientizando essa questão de limites, né? Para os pacientes. Então a gente conseguiu aumentar a delegação brasileira em mais 10 transplantados, né? Atletas, que eu falo atletas transplantados. Então, o World Transplant Games, eles é uma Olimpíadas, né? Como tu falaste, é uma Olimpíadas de pacientes transplantados, onde é feito um evento, né? Que reúne todos os transplantados do mundo, né, num evento de confraternização, né, e de amor à vida. Porque claramente tu vê isso, né? São pessoas que tiveram segunda chance na sua vida, né, e que estão agora aproveitando muito, né? E é uma energia tão gostosa, né, tão linda, que isso faz com que a gente fique até pensando melhor na nossa vida, né? Que é um ensinamento muito grande aquilo ali. Mas voltando aos limites, né? É como eu digo, o paciente transplantado, ele não vai ter mais limites, né? É claro que ele precisa de uma assessoria importante, porque o risco de perder enxerto é muito grande, né? Enxerto eu falo assim, transplante de rim, fígado, até mesmo coração. Então você precisa ter uma assessoria, você precisa ter uma equipe profissional especializada nisso, para que você possa trabalhar
para que você possa colocá-lo no parâmetro de atleta. Chegar nesse nível. Exatamente, de atividade. isso. Porque assim, eu tenho uma paciente, né, que ela transplantou o coração uns 4 anos atrás, né? E até então nunca tinha visto um paciente... Então, calma, pera. Então conta da Patrícia. Já aproveita e já embala. Conta a história da Patrícia, então, que é a primeira transplantada cardíaca a ser triatleta. Se liga. Você já fez triatlo? Já fez triatlo alguma vez? Não, triatlo eu nunca fiz, não tenho a moral de fazer, não tenho a moral de fazer, não. Ela fez um transplante cardíaco e virou triatleta. Exatamente. Esse caso da Patrícia é engraçado porque eu acompanhei ela, acompanho até hoje, mas até antes dela entrar na fila de transplante. Quando ela estava naquela insuficiência cardíaca, que ainda estava na terapia medicamentosa, e trabalhando, que até então ela não poderia ir para transplante porque ela tinha uma hipertensão pulmonar muito grande, então não tinha condições de ir para transplante naquela época. E aí entrou algumas medicações novas, né? O médico dela, que eu vou até falar o nome dele, que é um cara sensacional, o Dr. Vitor Issa, trabalhou muito bem nessa questão. E aí conseguiu diminuir essa questão da pressão pulmonar dela, né? E nesse momento a Patrícia já estava internada no hospital e já estava na UTI mesmo, não conseguia mais sair, não conseguia mais andar. E ela que falou para mim que economizava pensamento para não cansar, né? E aí ela recebe o coração no dia do aniversário dela. Olha que doido. Dia 29 de julho, no dia do aniversário dela, ela recebe o coração. E ela sempre colocou na cabeça, né, que o coração que viria é um coração de atleta. Ela sempre colocou isso na cabeça dela. Tanto é que no Instagram ela está conhecida como coração de atleta oficial. E aí, logo depois, ela ficou uma semana na UTI. E aí a gente já iniciou logo o trabalho dela de reabilitação, né, logo já na UTI. No primeiro dia já foi. Acho que no terceiro dia ela já estava de pé, lá na própria UTI mesmo. E aí no 8º dia ela já estava andando, já na unidade de internação, na enfermaria. Então a resposta foi muito boa dessa garota, né? E aí a gente, 30 dias, no 30º dia, acho que num mês de transplante ela teve alta. No dia seguinte pedi para ela vir para a reabilitação. E aí a gente começou a trabalhar bem devagar mesmo, causando essa adaptação dela, porque o sonho dela era andar de esteira, né? O sonho dela era andar de esteira, porque ela vem de uma cardiopatia congênita, então ela nunca soube o que era correr, nunca tinha feito exercício, nunca. Então ela sempre fala que isso é legal, eu nasci velhinha, né? E agora eu sou bebê. Então isso é legal, como ela fala, mas então ela nunca sabia o que era andar numa esteira, o que era correr, ela não sabia disso. Então uma vez ela chegou pra mim e falou assim: Lucas, eu vou chegar um dia a correr, né? Aí eu falei, claro que vai chegar. E aí depois a gente começou a trabalhar, 6 meses de trabalho. Aí nós fizemos um cardiopulmonar dela e a gente viu que daria pra ela correr, né? E aí ela correu. Ela teve a sua primeira corrida de rua, né, aqui em São Paulo, 5 km. Então, ela conseguiu essa proeza. E aí, depois, né, aí passado o tempo, todo mundo feliz, eu animadão, né, porque, poxa, consegui dar isso para paciente, né. Então, consegui dar essa vontade dela correr e tudo. Aí, ela chega pra mim e fala assim: eu não quero só correr, eu quero nadar também. Aí eu, tá bom, acho que nadar dá também, né? Beleza, fazendo separado, tudo direitinho. Até então era tipo assim, acho que é separado. Exatamente, né? Até então eu tava achando que era separado. Não, tá bom, nadar acho que vai dar, não tem, só vamos tomar cuidado para não pegar essas piscinas que são muito comunitárias, não vamos nadar em mar poluído, essas coisas para questão da imunidade. Não, beleza, tá, ficou na piscina e começou a desenvolver bacana. Aí depois de um tempo ela falou: quero pedalar também. Aí eu, tá bom, acho que pedalar tudo bem. Bom, tudo bem, tranquilo.
Aí uns 3 anos atrás ela chega pra mim, 2 anos atrás ela chega pra mim e fala assim: tem Olimpíadas de transplantados. Ela que me apresentou. Aí eu cheguei assim, como assim? Não... Aí ela me deu o site, aí eu estudei, fui ler aquele site todinho, li a organização e vi que era um negócio sério. Naquela época ia ser em Málaga. Então ela me deu só 7 meses para prepará-la para as Olimpíadas de Málaga. E assim, e aí eu, na minha cabeça, ela só iria fazer a corrida de rua. Mas ela já estava pedalando, já estava nadando, e ela perguntou para mim: por que eu não posso fazer triatlo? Aí eu cheguei, calma que esse negócio é mais embaixo. Aí a gente aí eu sentei com o médico, coordenador da reabilitação lá do hospital. Aí conversamos com o médico assistente dela, e a gente começou, através do cardiopulmonar, a gente começou a analisar. Ela foi assim, em todos os fatores, né, do cardiopulmonar, todos estavam bons. Só um que estava isolado, que não estava legal, que era a relação VE/VCO2, que é uma relação que dá de ventilação com produção de CO2, né? E isso, quando está aumentado, induz com alguns outros valores, com VO2 baixo, mostra um índice de mortalidade, né? Mas só esse fator isolado aqui, acho que não vai impedir dela ir, não. Beleza, foi. Aí ela foi e liberamos, começamos a treinar, inclusive a gente começou a treinar triatlo para ela. E aí a gente conseguiu um personal de natação e ciclismo para ela também. Então, assim, foi um trabalho muito bacana, foi um trabalho legal, e deixamos essa garota apta no triatlo. Então ela foi para Málaga, né? Ela foi para Málaga, não conseguiu nenhuma medalha, né? Porque até então eu cheguei para ela e falei assim: Paty, nós vamos competir, nós vamos participar, não tem competição. Então vai na manha, porque até então a gente não estava lá para dar assessoria para ela. O objetivo era concluir. Era concluir. Ela quer fazer isso, é como eu falo, não tem limites para o transplantado, desde que você estude o caso dele, desde que você planeje e faça um excelente plano terapêutico, porque não tem limites para o transplantado. E aí, vai para competir, vai para participar, não vai para competir, né? Aí o que ela fez? Ela fez a corrida dela de rua, ela chegou em 6º lugar, se eu não me engano. E aí o ciclismo, ela parou a prova para ajudar uma mexicana que estava com problema. Então ela curtiu aquele momento lá, né? E aí, ótimo, foi uma excelente experiência, né? E a gente sempre acompanhando ela daqui do Brasil. E aí depois disso, meu amigo, não parou mais nada, porque foi pro Sul-Americano, foi pro Pan-Americano de transplantados lá em Salt Lake, que aí Salt Lake começaram a vir as medalhas, né? Então ela trouxe 3 de ouro lá, então isso foi muito bacana. Então aí a gente começou a preparar. Teve o Sul-Americano em Salta, ano passado, na Argentina. Então isso foi muito bacana, a gente conseguiu trabalhar muito bem e colocar essa paciente a trabalhar, né, a fazer o que ela sempre sonhou, né? Então ela já mandou uma foto uns dias desses que tava surfando, entendeu? Então assim, você olha assim, você fica realizado profissionalmente, né? Foi principalmente quando ela me mandou uma foto que eu olhei assim, caraca, meu, tu viu a tua coxa? Olha a musculatura dessa coxa, cara. Coisa que não tinha. Se pegar aquela fotinha da UTI. E se você pegar aquela fotinha da UTI, meu amigo, é extremamente assim animador o resultado. E pra esse ano, então, tipo, daqui 10 dias basicamente tá começando os jogos desse ano. Como que tá pra esse ano agora? Isso, esse ano agora a gente tá indo com ela, né? Tá indo eu e mais um outro fisioterapeuta, nós estaremos indo pra lá, acompanhando, né, e também assessorando toda a delegação brasileira, né? A gente vai estar lá para dar aquela assessoria, melhorar a questão da pré-competição, né, para que ela tenha o máximo de rendimento possível, né? E um acompanhamento vai estar ajudando melhor nessa questão do rendimento nas provas dela. Show de
bola. Então, boa sorte para ela, boa sorte para você. Opa, lá também. Valeu. Acompanhando toda a galera lá, principalmente ela. Porque fazer um triatlo depois de tudo isso aí não é mole não. Não, meu amigo, não é mole. Se a gente quer bem aqui, a gente não aguenta fazer. Exatamente. Né? E voltando ao assunto agora dos transplantes, eu vejo que você tem postado muita coisa a respeito, né, da doação de órgãos e tudo mais, da ONG Sou Doador, tudo. Fala um pouquinho pra gente desse lado, assim, agora da doação de órgãos aí. Inclusive, eu perdi uma paciente, né, que ficou 2 anos na fila de espera de um transplante e recebeu mais de 2.000 nãos. E durante esses 2 anos, né, ela recebeu mais de 2.000 nãos. E aí ela acabou não aguentando o período da espera. O que eu queria falar é que, assim, a pessoa quando ela escolhe ser doador, ela escolhe ser herói, né, de 8 pessoas. Porque uma pessoa consegue doar 8 órgãos, fora os tecidos, fora outras coisas que pode fazer de doação. Então, o que eu sempre peço é que um amor ao próximo, né? No seu último ato de vida, um amor ao próximo, né? Infelizmente, a nossa legislação, né, ela deixa muito ao pé da família, né? E muitas das vezes a gente não tem uma equipe estruturada para abordar esses familiares no caso de doação de órgãos, né? Inclusive, com a morte da Tatiane, né, o falecimento dela, nós, com a Patrícia e um outro deputado federal, o Sou Doador lançou uma campanha da Lei Tatiane, né? Que essa lei é uma lei de incentivo à doação de órgãos, né? Uma lei que obriga as escolas a discutirem sobre doação de órgãos com as crianças e adolescentes. Então, coloquei até no meu Instagram o abaixo-assinado, né, para essa lei, para a gente poder impactar um pouquinho mais, né? Tem muitos deputados federais que dão esse apoio para a gente, mas a gente precisa de muito mais, né? E muito mais apoio para essa questão, porque ainda é uma questão que as pessoas têm ainda um preconceito, né? Tem muito a história do medo, né? Do medo. Se eu me declarar doador, vão me sequestrar, vão roubar. Não, gente, não é assim, né? No Brasil, eu acho que um dos órgãos mais sérios que tem é a questão de doação de órgãos. Então eu falo isso porque eu convivo com isso todo dia. Então eu sei como é que é sério, né? Eu sei como é que é a espera, eu sei como é que é angustiante a espera dos pacientes, entendeu? Você tá em casa, você esperar que teu telefone toque, pensando que é o coração que vai chegar. Muitas das vezes você chega lá, aí depois você vai até para o hospital para receber, e no hospital te dizem que não era compatível. Então eu entendo, eu sei como é que eu vivo isso, né? Não vivo na carne, mas eu vivo acompanhando muitos pacientes que sofrem no dia a dia na angústia dessa espera. E acho que não teria um jeito mais nobre de a gente deixar essa vida aqui, né, sendo herói de 8 pessoas. Podendo proporcionar vida a outras pessoas. Vida, qualidade e dar a segunda chance de viver para essas pessoas que estão convalescendo no leito do hospital. Se a gente pegar e acompanhar a energia que é essa competição do World Transplant Games, que é todas as pessoas tiveram uma segunda chance a partir de um sim de uma pessoa, cara, é um aprendizado de vida muito grande. É contagiante aquela felicidade que tem ali, entendeu? E aí estamos indo agora lá, dia 15 estamos indo pro Reino Unido, né, para Newcastle. E aí a gente vai vivenciar tudo isso aqui, né, tudo isso lá, né, quer dizer. E vou estar postando algumas coisas no meu Instagram também. Já vai acompanhando aí pra quem quiser ver. Quem quiser. Já segue o Lucas, vou deixar aí o Instagram dele também, já para vocês seguirem, pra vocês irem acompanhando lá o que tá acontecendo. Que eu vou estar colocando tudo direitinho lá, todos os eventos que estão acontecendo. E também o próprio Agracor também vai estar dando uma assessoria para nós lá, né, lá no Newcastle.
Então eles também vão estar divulgando todas as coisas que estarão acontecendo na competição. Legal. Já viu, né? Aquele quadrinho da Globo, Brasil que eu quero, né? Então, aqui é qual a reabilitação, qual o cuidado, qual a doação de órgãos que você espera, que vocês esperam aí para esse tipo de paciente? O que eu espero, cara, é que a gente tenha mais amor ao próximo, né? Eu acho que se a gente conseguir ter mais amor ao próximo, a gente consegue melhorar muito, né? O nosso país, o nosso mundo, né? Então eu acho que se nós tivermos um amor ao próximo, eu acho que todo profissional reabilitador, ele já tem um pouco isso exacerbado, porque querendo ou não, você se envolve com a dor do teu paciente, você se envolve com a angústia dele, você se envolve com as vitórias, com as tristezas. Então tudo isso aí, o profissional que é reabilitador, ele já sente isso, né? Ele já vive isso. Então, o único pedido mesmo é que a gente tenha um pouco mais de amor ao próximo, né? Que é o que eu espero em relação a essa questão de doação de órgãos, né? Que possamos sim, no último ato de nossa vida, ser herói de 8 pessoas. Isso aí. Vou deixar o link aí de tudo que a gente falou. Vou deixar o link da ONG, Sou Doador. Vou deixar o link pro abaixo assinado, né? Tudo na descrição aí, tudo que a gente falou, que tiver link vai estar aí na descrição para vocês acessarem, para vocês verem, para vocês ajudarem do jeito que cada um puder ajudar. Tá certo, meu amigo? Valeu, meu amigo. Valeu, obrigadão mestre. aí. Obrigadão. Galera, espero ter contribuído aí com vocês, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí. Contribuiu demais, show de bola. Valeu, galera, até a próxima.